Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil. E a gente teve dois jogos bastante emocionantes, né? Que foi decidido a vaga somente nas penalidades máximas dos dois jogos. E a gente teve aí como classificados para a grande decisão Corinthians e Vasco da Gama. Então, antes da gente começar aqui a comentar sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o clássico carioca. Que é o seguinte, pessoal. Foi um clássico bastante legal de se acompanhar. E a gente teve dois jogos aí bastante acirrados, animados, né? E com uma grande festa das duas torcidas. Mas é o seguinte, se a gente analisar os dois jogos, a gente pode perceber que o Vasco jogou bem melhor do que a equipe do Fluminense. Mas mesmo assim, cara, o Fluminense teve chances aí de se classificar no tempo normal. Cara, teve uma chance aí no finalzinho da partida que eu não me recordo qual foi o jogador, se foi o John Kennedy ou o Serna, mas eu sei que o jogador da equipe Fluminense recebeu um belo passe e ficou frente a frente ali com o Léo Jardim. Mas eu não sei o que acontece com alguns jogadores que praticamente eles travam, né, no momento que tem ali a condição de chutar, né? Sabe, é só pegar e arriscar, cara. É um jogo de semifinal. Então, você tem uma oportunidade aí de matar a partida, de classificar o seu clube, então arrisca, finaliza. Agora, o que o jogador tentou fazer? Ele tentou, né, ali puxar a bola para o meio da grande área para poder assim finalizar, né? Porque quando ele fez o movimento para poder puxar para o meio da grande área, deu tempo para a zaga da equipe do Vasco da Gama se recompor e assim afastar o perigo. Então, foi realmente uma chance, sabe, inacreditável, que com certeza o torcedor da equipe do Fluminense deve estar muito bravo, né, por conta do jogador não ter chutado, né, no gol. Mas assim, né, foi um jogo que, como eu falei, apesar da superioridade do Vasco, teve alguns momentos que era lá e cá, né. O Fábio e o Léo Jardim salvaram demais, sabe, as suas equipes. Então, foi um jogo bastante movimentado, né. E assim, o Vasco tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 e no jogo de volta o Fluminense venceu por 1-0, entendeu? Então por isso que eu até falei que essa chance aí, que não sei se foi o Serna ou o John Kennedy que desperdiçou, né? Vai ficar marcado na memória do torcedor do Fluminense porque seria o gol da classificação, né? Porque na circunstância o Fluminense estava vencendo por 1-0, estava empatado no placar agregado, só bastava fazer mais um golzinho para poder assim se classificar no tempo normal. Beleza, então nas penalidades máximas, quem brilhou foi o Léo Jardim, que acabou fazendo duas defesas. O Fábio também fez uma, né? Mas, cara, eu tenho que falar do pênalti do Canóbio, né? Que chutou muito mal, né? Apesar dos méritos aí do Léo Jardim, mas o Canóbio chutou muito mal, né? E por uma contratação que foi muito cara, né? Foi a maior contratação aí em termos de valores da equipe do Fluminense, realmente não dá para bater o pênalti daquela forma, né? E essa classificação tem um valor sentimental e tem um significado para o torcedor da equipe do Vasco. Porque assim, a torcida do Vasco é uma torcida muito sofrida, sabe? Porque vê nos últimos anos, sabe, o time do Vasco aí pegando aí goleadas históricas, sendo humilhado aí pelas equipes, sabe? Tendo eliminações aí vexatórias. E quando olha para fora aí das quatro linhas, vê realmente uma bagunça administrativamente. E mesmo com a SAF, né, que chegou, que mais atrapalhou do que ajudou, a equipe parece que não saía do fundo do poço, né? Sabe, anos após anos aí, sem realmente disputar algo grande, né? Sequer um carioquinha conquistou nesses últimos anos, né? Então, a torcida do Vasco realmente estava muito incrédula com a equipe, apesar de não abandonar. Porque uma coisa que é muito legal da torcida do Vasco é que é uma torcida que não abandona o Vasco.
sabe, qualquer promoção, qualquer ato aí para poder beneficiar o Vasco, a torcida compra. Por exemplo, teve aquele movimento, né, para poder o pessoal se socializar, né, ser sócio aí do Vasco, e muita gente foi lá, pegou, se tornou sócio, né, até porque também tava um valor bem barato, né, para poder ser sócio, mas a torcida comprou, né, a ideia, foi lá, fez uma grande campanha. Teve também aquele movimento, né, hashtag Vasco, que qualquer postagem, né, seja do que for, o pessoal ia lá colocar Vasco, sabe? Entre outros atos, né, que teve aí, que a torcida realmente comprou, né, para poder assim trazer o nome do Vasco em evidência. Só que faltava realmente a questão esportiva, né? Porque o torcedor do Vasco viu nos últimos anos, sabe, os seus rivais aí levantando títulos. O Botafogo levantou Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense venceu Libertadores e, obviamente, o Flamengo, né, que vem empilhando títulos. E a torcida olha para isso e fica se perguntando, poxa, e a gente? Sabe, quando é que a gente vai ter também o nosso momento de brilho? Sabe, porque olhava para o lado, olhava para o outro e não via esperanças. Então, quando o torcedor vê a equipe do Vasco da Gama chegando a uma decisão de Copa do Brasil, o torcedor se enche de esperança de que bons dias virão. Então, por mais difícil que a situação do Vasco esteja, por mais complicada, o torcedor do Vasco nunca abandonou. Você vê pelas festas aí que a torcida faz, né? A festa aí da semifinal foi incrível, né? Você vê aí realmente a torcida animada, festejando, realmente é algo muito até emocionante, né? Para quem acompanha futebol. Então, o torcedor do Vasco merecia isso, né? Merecia que a equipe chegasse a uma decisão para poder, assim, dar orgulho para esse torcedor que é muito sofrido. Então, realmente está de parabéns aí a torcida do Vasco, que muitas vezes carregou essa equipe, sabe? Porque todo esse clima de decisão acaba também passando o campo, porque o jogador olha ali para dentro do campo, sabe, e vê a torcida ali animada, com tudo que aconteceu já com o Vasco, né, mas vê a torcida ali animada ali, na arquibancada, sabe, fazendo festa, realmente empolga dentro de campo, né, faz com que o jogador, né, também se doe mais para poder assim tentar buscar as vitórias. Obviamente que se a gente pegar, né, antes da semifinal, né, como é que chegou o Vasco para esse jogo contra a equipe do Fluminense, a gente via o torcedor meio que desanimado, porque o Vasco vinha de uma sequência de 7 jogos com uma vitória apenas. Mas tudo mudou, né? Parece que teve aquela virada de chave e parece que a equipe entrou com outro espírito para essa semifinal, sabe? E isso é fantástico no futebol, porque nem sempre, sabe, um time que chega badalado vence, sabe? Porque o favorito para poder se classificar era o Fluminense. O Fluminense chegou em um momento melhor do que a equipe do Vasco, sabe? Mas mesmo assim, cara, o Vasco conseguiu se superar e conseguiu a classificação. E agora vai enfrentar a equipe do Corinthians, né? E já falando sobre o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, e o engraçado é que o Corinthians venceu o primeiro jogo, né? Lá no Mineirão. E no jogo de volta, quem venceu foi o Cruzeiro, na casa do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, por 2-1. Esse resultado, né, acabou levando a partida para as penalidades. O primeiro jogo, o Corinthians jogou muito bem, hein? Até me surpreendeu o modo como o Corinthians se comportou contra a equipe do Cruzeiro. Eu sei muito bem que teve o lance do gol, né, do Depay, ou Depay, né, seja lá como vocês chamem. Que, obviamente, que se a gente pegar o lance, a gente pode ver claramente que a bola bate, né, ali na mão do Depay. E nesse lance aí, deveria ter sido anulado o gol. Porque dá pra ver que a bola fica ali meio que presa na mão do Depay, né? Vai ali escorregando, né? Então, eu acho que por mais que tem a questão da intenção e tudo mais, realmente da interpretação do árbitro, mas eu acho que o lance deveria ter sido anulado. Porque em si teve uma vantagem do Depay para poder, sabe, amortecer a bola para poder chutar, né? Então, eu acho que o lance em si deveria ter sido anulado. Mas beleza, polêmicas à parte, o Corinthians jogou um pouco melhor no primeiro jogo, né? Pois é, mas o Cruzeiro também teve ótimas oportunidades de empatar, né?
Foi uma pressão aí gigantesca do Cruzeiro para poder tentar, né, buscar o gol de empate. Mas só que a equipe não foi eficaz, né, nas finalizações e acabou perdendo o primeiro jogo. E essa derrota em casa que pode ter custado, né, a classificação. Porque no jogo de volta, o Cruzeiro foi muito superior à equipe do Corinthians, né? O Corinthians aí ficou meio que, sabe, encurralado pelo Cruzeiro na sua casa. O Cruzeiro abriu 2-0 para Caense, que estava dando a classificação para Raposa, para grande decisão. Mas aí o Corinthians, né, na Bacia das Almas, foi lá e conseguiu fazer um golzinho que acabou, né, levando a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, cara, a gente teve um personagem que, olha, vou te contar, hein, que fase tal o Gabigol, hein? Porque é o seguinte, né, o Cruzeiro chegou ali na última cobrança, bastando aí o Gabigol fazer o gol, né? Se ele tivesse feito o gol, o Cruzeiro estaria aí na grande decisão. Só que aí, né, o Gabigol bateu muito mal, né? Muito mal mesmo. E um cara que já foi aí dito como o melhor cobrador de pênalti aí do Brasil e um dos melhores cobradores aí de pênaltis aí do mundo, bater da forma que ele bateu, cara, realmente foi uma displicência, hein? Que eu vou te contar, hein? Realmente que não dá para aceitar, né? Um jogador tão caro pro Cruzeiro bater o pênalti da forma que ele bateu, né? Obviamente que tem toda aquela cerimônia dele aí, da corrida, da paradinha, até chegar e chutar a bola, né? Mas, cara, ele bateu quase que no meio do gol, né? Obviamente que teve o mérito aí do Hugo Souza, né? Que foi lá e defendeu, né? O Hugo Souza foi gigante nessas cobranças de pênalti. Porque assim, para um jogador, sabe, que foi contratado como predestinado, como um jogador decisivo, aquele cara que sempre aparece bem nas decisões, fazer o que ele fez, né, realmente é lamentável, né? Essa cobrança que ele fez realmente é ridícula. Então, assim, o Gabigol, cara, o último momento bom, assim, que ele teve mesmo, foi na final da Copa do Brasil, em que ele jogava pelo Flamengo, né? E ele fez 2 gols na decisão contra a equipe do Atlético Mineiro, naquele jogo lá no Maracanã, em que o Flamengo venceu por 3-1. Foi ali o último bom momento dele ali na sua carreira. De fase mesmo, de temporada boa, a última foi lá em 2022. Porque depois disso, cara, foi só ladeira abaixo, sabe? Foi um jogador que, sabe, se envolveu mais em polêmica do que jogou bola. Teve aquele lance do doping, teve outras questões, né? Inclusive teve aí uma imagem que foi resgatada até para poder o pessoal ficar brincando, fazendo meme, que foi ele ali no momento de festa, né, de descontração, vestindo a camisa do Corinthians. Tanto é que esse episódio, na época, revoltou a torcida do Flamengo, né, que já queria a saída dele por conta disso, né. Então, assim, o Gabigol, ele mesmo está começando a estragar a carreira dele, por conta realmente da sua não dedicação à sua carreira, sabe, porque é um jogador que é novo, tinha tudo aí para ser realmente um jogador realmente que pudesse chegar até numa seleção brasileira, mas ele acabou caindo de rendimento, né, ao longo do tempo. E o Cruzeiro foi lá e apostou nele, né? O Flamengo já estava meio que querendo se livrar dele na época, né, por conta das polêmicas, e o Cruzeiro foi lá e abraçou o Gabigol. E o Gabigol, o que ele fez? Sabe, retribuiu dessa forma, né? E assim, eu sei que muita gente deve estar se perguntando, ele fez de propósito ou não? Eu não acredito que ele tenha feito de propósito. Foi mais aquele excesso de confiança, sabe? Daquele momento ali de que você pode brilhar, sabe? Você pode fazer o gol que vai levar a sua equipe para a decisão. Porque, assim, eu não acredito que ele esteja cavando a sua saída, né? Porque ele tá ganhando muito bem no Cruzeiro. Ele não vai sair do Cruzeiro para poder ganhar menos, né? Porque o time que quiser contratar o Gabigol não vai pagar, sei lá, 3 milhões por mês para poder ter um camisa número 9 que não é mais decisivo, sabe? Então, ele vai ganhar bem menos do que o valor que ele ganha no Cruzeiro. Então, ele fazer isso de propósito seria uma burrice dele mesmo, né? Porque aí ele estaria cavando uma própria cova para sua carreira, sabe? Então, assim, eu acho que foi mais assim, displicência dele realmente
egocentrismo dele do que realmente algo proposital. E assim, né? O Corinthians, cara, o Corinthians realmente teve uma classificação realmente, sabe, até que heróica, né? Porque a equipe tava vendo o Cruzeiro abrir 2-0 na sua casa, mas mesmo assim foi lá, né? E buscou esse golzinho salvador. Porque é o seguinte, apesar do título paulista, cara, mesmo assim, cara, se a gente for aí analisar a temporada do Corinthians, realmente foi um ano aí bastante vexatório. Por quê? Porque assim, teve eliminação na pré-Libertadores para a equipe do Barcelona e também teve eliminação aí na Sul-Americana. Eu não me recordo qual o time que eliminou a equipe do Corinthians, mas assim, parecia que o ano não estaria indo para um bom caminho. Mas aí, né, o Dorival Júnior, que é um cara que está se especializando em Copa do Brasil, veio, né, e conseguiu realmente, sabe, animar realmente essa equipe para jogar essa semifinal, porque foi uma classificação na raça mesmo, sabe? Pode não ter sido assim tecnicamente realmente brilhante essa classificação do Corinthians, mas mesmo assim, cara, foi na raça e na vontade mesmo, sabe? Porque tirou um favorito, que foi o Cruzeiro, porque todo mundo colocava o Cruzeiro e o Fluminense já na decisão. É só pegar aí as análises aí antes da semifinal, porque o favorito era o Cruzeiro e o Fluminense. E quem acabou se classificando foi o Corinthians e o Vasco, entendeu? Então assim, eu não vejo favoritos, eu vejo aí uma grande final de duas equipes aí que buscam aí de forma desesperada esse título para poder assim, sabe, dar uma alegria pro torcedor, né? Principalmente a torcida do Vasco, que realmente está necessitada realmente de uma grande conquista. Então, eu aposto que realmente os jogadores do Vasco vão se doar ao máximo, vão tirar aquela última força, né, para poder buscar esse título. E é isso que a torcida espera, né? Então assim, vai ser dois grandes jogos de duas grandes equipes e que vença o melhor. Então assim, se eu fosse arriscar um palpite, eu arriscaria que o Vasco seria campeão. E por quê? Porque se a gente pegar o Vasco na Copa do Brasil, é uma equipe diferente do Campeonato do Brasil, sabe? A gente parece duas equipes diferentes, né? Porque o Vasco na Copa do Brasil consegue se superar, sabe? Aquela limitação técnica que o elenco tem, sabe? Eles conseguem aí dar a volta por cima e conseguem realmente tirar leite de pedra, né? Porque realmente é uma equipe que joga com muita raça, com muita vontade. Pode não ser uma equipe aí que seja brilhante aí tecnicamente, mas mesmo assim, cara, o Diniz, ele consegue inflar, né, os jogadores para poder assim buscar grandes conquistas, porque o Diniz é dessa forma, né? Ele pode ser um técnico que tem seus altos e baixos, mas em momentos decisivos ele consegue se sobressair, né? Eu sei que muita gente não gosta do jeito dele, né? É um jeito até muitas vezes assim mal educado, posso dizer assim, né? Mas é a forma de trabalho dele, né? É o cara xingando ali, botando pilha em todo mundo para poder todo mundo ficar ligado dentro de campo, né? E muitas vezes tem um jogador que precisa disso, né? Precisa de um técnico energético para poder a coisa andar. Do outro lado também tem o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior que já conhece como é jogar uma decisão de Copa do Brasil e com certeza vai passar muito da sua experiência por jogadores, né? Porque sabe muito bem que do outro lado também tem um grande técnico. Então, eu aposto que vai ser uma grande decisão entre Corinthians e Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!